Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, eu leio assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Aleluia. Jesus está indo e entrando em uma sinagoga. As sinagogas naquele tempo eram como as igrejas de hoje, mal comparando-as, porque depois que o povo foi levado cativo de Babilônia, o templo em Jerusalém foi destruído. Depois eles voltaram, reconstruíram um novo templo com Neemias, com Esdras. Passaram-se séculos, eles estão agora sob o domínio do Império Romano, e eles têm um novo templo, um templo muito mais bonito do que aquele que fora reconstruído, um templo que foi construído por Herodes o Grande. Mas como a consequência daquilo que sofreram no passado, quando foram levados cativos, quando o templo foi destruído, nas terras para onde eles foram levados, onde não havia o templo, era longe de Jerusalém, não tinham acesso. Então eles se reuniam nas chamadas sinagogas, e esse costume também levaram para a sua posteridade. Até hoje as sinagogas existem. As sinagogas eram locais onde aqueles que temiam a Deus se reuniam para prestar a Deus um culto, estudando a palavra, ouvindo a pregação, orando, buscando uma comunhão com o Deus perfeito. Jesus está entrando numa sinagoga, era dia de sábado, e os judeus, conhecedores da lei, aqueles que eram fariseus e saduceus, mas sobretudo os fariseus, tinham muito ciúme de Jesus, e eles faziam de tudo para pegar Jesus em alguma falha, para com isto levar Jesus a ser apedrejado, morto, porque a pregação de Jesus os incomodava. Jesus pregava coisas que trazia muita dificuldade para eles que eram fariseus e saduceus, por causa das tradições que eles criaram e os seus antepassados, fazendo a lei que Deus deu a Moisés para o povo ser conduzido por ela e conduzir as suas relações interpessoais, sociais e religiosas. Eles foram muito além, se tornaram fundamentalistas. E Jesus está num sábado em uma sinagoga, e alguns judeus começam a observar Jesus para tentar pegá-lo em uma falha, em algo que ele fizesse e que contrariasse a lei
que foi estabelecida por Deus através de Moisés e que eles levaram mais longe por intermédio dos seus mestres, seus rabis, nesse fundamentalismo que se tornou um peso terrível, que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. O que eu acho interessante é que Jesus chegou na sinagoga deles e Jesus quis ir até lá, e de alguma forma, como se Jesus tivesse sido forçado a entrar naquela sinagoga. O texto não diz que Jesus foi convidado. E quando lemos o texto, nós percebemos que Jesus entrou ali com um único propósito. Havia algo que Jesus tinha que fazer ali naquela sinagoga. E Jesus, quando entra naquela sinagoga, ele se depara primeiro com os judeus, que não gostavam dele. Mas Jesus também vai encontrar uma pessoa que era motivação para ele entrar naquela sinagoga. Alguém que estava esperando por ele. Alguém que tinha anseio de encontrá-lo. Alguém que tinha uma necessidade de encontrá-lo. Alguém que já tinha ouvido falar muito dele, como Messias, como mestre, mas também como alguém que da parte de Deus operava sinais, maravilhas e milagres. Alguém que tinha a expectativa de ter um encontro íntimo, pessoal e revelador e transformador com Jesus. Jesus entra naquela sinagoga sem ser convidado por ninguém, porque alguém desejava ter esse encontro com ele. É Cristo quem se interessa em ir. O maior interessado em fazer maravilhas na vida do homem, queridos, é o próprio Senhor. Ele quer ver transformações acontecerem na vida do homem. Isso tanto é verdade, diz a palavra de Deus, que Deus amou o mundo. E quem é esse mundo? Seres humanos perdidos, seres humanos corrompidos, seres humanos com uma natureza má, seres humanos que precisavam alcançar a graça, de serem alcançados, melhor dizendo, pela graça. Seres humanos que precisavam da expressão do amor de Deus. E Deus amou de tal maneira que enviou o seu próprio Filho. É Deus quem toma a iniciativa de vir até nós. Você está aqui hoje, você está ouvindo pelo rádio, mas quantos realmente vieram a esta igreja, a este culto, ligaram o seu rádio, sintonizaram nesse culto com a intenção de ter um encontro com Jesus? É Jesus que vem ao nosso encontro. Há 500 anos atrás, um homem constrangido pelo Espírito Santo, ao ler a Bíblia, não mais como um religioso, ele que era mestre, ele que era professor em seminário teológico, mas ele não busca agora a Bíblia para um conhecimento teológico e acadêmico. Ele não está mais buscando a Bíblia como um religioso, mas como alguém que anseia ter um encontro íntimo, pessoal, revelador e transformador com Jesus. Alguém que deixou Jesus entrar na sua vida e ousou ouvir somente a Ele, ainda que ele estivesse sob a autoridade de uma instituição eclesiástica chamada igreja, a igreja única que representava a cristandade no seu tempo.
ele ousa ouvir somente Jesus, somente a Bíblia, não a religiosidade institucional corrompida da sua época, a qual ele servia. E esse homem não tinha por intenção nem destruir, nem acabar com a igreja da sua época, mas livrá-la dos abusos, da corrupção, das heresias a que estava sujeita e praticava. Mas por causa desse encontro íntimo, pessoal, revelador que ele teve com Cristo, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, acabou por se transformar naquele que provocou a maior reforma da igreja. Reforma essa que chegou até nós hoje, que como herdeiros do protestantismo, estamos por comemorar 500 anos da reforma, e que se dará no próximo dia 31 de outubro. Amado, Jesus entrou naquele lugar porque ele quis. Ninguém forçou Jesus a ir lá. Deus só está onde ele quer estar. A presença de Deus precisa ser provocada. Tem muita gente que entende errado a onipresença de Deus. Disse que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Não está. Deus só está onde Ele quer estar. E só Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ninguém mais pode. Quando Deus mandou Moisés levar o seu povo, que ele acabara de libertar do jugo do cativeiro egípcio, e estavam indo pelo deserto para Canaã, depois do povo murmurar, pecar, entristecer a Deus reiteradas vezes, Deus disse: Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou matar todo mundo, vou acabar com todo mundo, porque esse povo não vai cumprir aquilo para o que eu o libertei. Moisés disse: Senhor, mas se esse povo todo morrer aqui, vão dizer que o Senhor trouxe eles tirando do Egito para matá-los no deserto. Irmão, parece que Moisés está dizendo para Deus o que fazer, né? Conselheiro de Deus. Quem é que pode dar conselho para Deus? Aquele que criou todas as coisas, aquele que é Senhor de todas as coisas, aquele que... Você já viu um filme sobre o corpo humano? Para e pensa, alguém que criou toda a engenharia genética, biológica, extraordinária, que é o corpo humano. Como alguém, um ser humano criado, poderia dar conselho ao Criador? Mas quando a gente vê ali Moisés intercedendo com Deus, ou a Deus por aquele povo, o que nós vemos ali não é Moisés dando conselho para Deus, é Deus dando a oportunidade de Moisés continuar sendo quem Deus chamou ele para ser. Moisés apontava para a figura de quem? Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para ser o nosso intercessor, aquele que é o único através de quem nós chegamos a Deus. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou destruir esse povo, mas tem uma coisa também: a partir de agora eu não irei mais no meio deles. O meu anjo vai adiante na coluna de fogo, na nuvem, mas eu não mais irei no meio deles. Queridos, Deus está onde Ele quer estar. Olha para quem está do teu lado, pergunta para essa pessoa: Deus está querendo estar na tua casa hoje, do jeito que você saiu de lá? Tem certeza? Deus vai querer entrar no teu carro hoje para ir embora contigo, ou no ônibus, ou na van, ou na bicicleta que você vai? Deus vai querer ir contigo.
Olha o que diz a palavra de Deus: eu amo aos que me amam, e aos que me buscam, me acharão. Ah não, pastor, o senhor está fazendo uma aplicação errada dessa palavra, porque lá o texto de Provérbios está falando da sabedoria. E quem é a sabedoria senão Deus? É a palavra de Deus, não é um filósofo falando. Deus está onde Ele quer estar, mas Deus está onde Ele é convidado a estar, onde Ele é esperado, onde Ele é desejado, onde a sua presença é provocada. Jesus estava caminhando e vem uma mulher que não era do povo judeu, e essa mulher tinha uma filha que estava enferma, e ela se aproxima de Jesus e diz: mestre, minha filha está enferma, vem curá-la. E Jesus diz para ela assim: não é justo que se tire o pão da boca dos filhos e se dê aos cachorrinhos, como que dizendo: eu estou aqui e o meu ministério é com os judeus, não é com vocês. E aquela mulher volta-se para Jesus e diz: mas Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, olhando para aquela mulher, diz: mulher, que fé extraordinária é a sua, que disposição você demonstrou para estar comigo, que vontade você tem e que crença estabelecida de forma inequívoca a sua para reconhecer quem eu sou. Vai, a tua filha está curada. Deus está onde Ele é desejado, onde Ele é querido, onde a sua presença é provocada. Amado, Jesus vai sempre ao encontro daqueles que esperam por Ele. Por favor, dá uma olhadinha para quem as pessoas estão ao teu lado. Tem cara de quem está esperando Jesus entrar na vida dela hoje? Havia um homem que tinha uma mão ressequida e estava dentro daquela sinagoga, e é para este homem que Jesus está indo à sinagoga. É com ele que Jesus tem algo a tratar. Uma mão ressequida, uma mão atrofiada, ter um membro do seu corpo defeituoso, naquele contexto, naquela sociedade, era ser alguém relegado à miséria. Se não tivesse um familiar que o suprisse, que pudesse dar a ele condições de sobrevivência, se tornaria um mendigo. Não poderia sequer entrar na sinagoga. Este homem tinha a mão ressequida e provavelmente e certamente ele estava com essa mão escondida entre a sua roupa, porque se ele fosse descoberto com um defeito, o expulsariam daquela sinagoga. Alguém assim era considerado alguém que estava sob a maldição de Deus por ter pecado. Quando Jesus está caminhando, encontra um cego, e os discípulos perguntam para ele, porque era um cego de nascença: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Era o entendimento dos judeus naquele tempo. Se uma criança nascesse defeituosa, é porque os pais estavam sob o juízo de Deus por terem pecado. Se uma pessoa sofresse um acidente e ficasse defeituoso, é porque ela estava sofrendo as consequências do seu pecado vindo da justiça de Deus. Ela teria sido amaldiçoada por Deus. Era entendimento daqueles religiosos, daquelas pessoas do tempo de Jesus. Esse homem, ele tem uma mão atrofiada, uma mão ressequida, e ele está lá na sinagoga.
texto diz que Jesus entrou na sinagoga e esse homem estava lá. Ei, quantas pessoas são aquelas que estão dentro das igrejas? Vem à igreja, talvez ninguém nunca conheça, nunca tenha visto essa pessoa antes, talvez ela já tenha vindo outras vezes. Eu estou falando com você que entra pelas igrejas, você está em busca de algo que satisfaça essa carência, essa necessidade da tua alma, que supra a tua necessidade, que mande embora essa solidão. E ninguém te vê. Eu lembro que quando eu estava afastado do Evangelho, muitas vezes eu fui à igreja em que eu fui criado. Era a igreja de minha mãe. E para não ser visto, eu chegava depois que o culto tinha começado. Eu subia as escadas. Quando a igreja já estava cantando, e eu me postava em pé do lado da porta, na parte de dentro, e ficava quietinho. Porque via de regra quem senta nos últimos bancos, quando a entrada da igreja é pela porta principal e não tem uma porta lateral como a nossa aqui, se não quer ser notado, não caminha pelo templo até encontrar um lugar mais na frente. Procura logo um cantinho no último banco. Pois eu não fazia questão de procurar, eu ficava quietinho em pé do lado da porta. E eu estava ali e participando do culto, não, calado. O ambiente daquele culto era gostoso, o ambiente de louvor que eu não participava, a palavra, a pregação que eu tinha sede de ouvir, a palavra de Deus, algo que me desse alento, algo que me desse conforto, uma palavra que me desse esperança, algo que eu pudesse sair dali com um sentido para a minha vida. E muitas vezes acabava o culto e antes de acabar, eu que já estava em pé na porta, já metia o pé e ia embora, para que ninguém me visse. Lá naquela sinagoga tinha um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão atrofiada. Ele estava ali, com certeza, escondido de todo mundo, porque aquilo que ele carregava com ele provocava nele um sentimento de menos-valia, um sentimento de autocomiseração, alguém de menor valor ou sem valor para a sociedade, alguém marcado pela maldição por causa do pecado. Aquele homem, sem dúvida, estava ali, mas estava escondido. Será que entrou alguém aqui hoje escondido? Alguém que entrou aqui hoje não querendo ser reconhecido. Eu vou, mas tomara que ninguém fale comigo. Eu vou, mas eu vou entrar depois que começar e eu vou procurar sair antes de acabar. Só que Jesus foi ali por causa daquele homem. E por quê? Porque Deus queria mudar e transformar a realidade de vida daquele homem. Amado, você que entrou aqui hoje, você que está ouvindo pelo rádio, você que se considera como esse homem da mão mirrada, essa mulher da mão mirrada, Jesus tem interesse especial por você. Você pode se esconder dos homens, mas Ele é quem ouve você na madrugada. Ele é que ouve você quando ninguém mais te vê nem te ouve. E você tem chorado, e você tem clamado, e você tem suplicado por Ele. Ainda que você não seja um religioso, uma religiosa, ainda que você não seja membro de igreja evangélica nenhuma, ainda que você nunca tenha tido uma experiência íntima, pessoal, reveladora com o Senhor, mas na sua alma há um vazio, há uma necessidade, há uma atrofia, que você precisa receber o toque milagroso do Senhor. Sabe o que Jesus faz? O texto diz:
Jesus chama aquele homem e manda ele vir para o meio. É como se hoje Jesus mandasse eu chamar qualquer um de vocês, vem aqui na frente. Mas não qualquer um de vocês. Algum de vocês que tivesse motivo para sentir vergonha de se expor diante de todos os demais. Aquele homem vai lá na frente. Você pode imaginar alguém que está envergonhado porque está ali se escondendo, porque tem uma mão atrofiada, porque é considerado um amaldiçoado por Deus e está dentro da sinagoga. Jesus chama aquele homem e ele tem que se expor. Jesus faz mais. Jesus diz para ele: estenda a sua mão, mostra para todo mundo o problema que você tem. Aquele homem queria ter um encontro com Cristo. Embora o texto não diga, aquilo que nós depreendemos pelo texto sagrado é de que Deus não faz nada sem ter uma razão, sem ter uma motivação. E naquela sinagoga Jesus apenas faz um milagre com esse homem. Ele entra com esse único propósito. E Jesus manda que ele estenda a mão. E por quê? Porque ele vai curar esse homem. Se Jesus hoje dissesse para você: vem aqui na frente, você sairia do lugar? Se ele dissesse: faz todo mundo saber qual é o seu problema, você falaria? Você se exporia desse jeito? Talvez, queridos, você tenha algo do que se envergonhar, mas você precisa do milagre de Jesus. Mas para que isso aconteça, é preciso que você se exponha. É preciso que você exponha a mágoa que atrofia a tua vida. É preciso que você exponha a timidez que te incapacita a prosseguir e vencer e se tornar alguém bem-sucedido. É preciso que você exponha o teu pecado que dá lugar a Satanás para roubar, matar e destruir e tornar a sua vida atrofiada e incapacitado para alcançar e conquistar lugares melhores, dias melhores, prosperidade. A palavra de Deus em Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você sabe que tem muito crente que está igualzinho esse homem da mão atrofiada. O que está atrofiado não é a sua mão, é a vida. Porque a mão daquele homem estava atrofiada, mas toda a sua vida estava paralisada. Porque naquele contexto de sociedade, uma pessoa assim não poderia exercer nenhuma função na sociedade que o propiciasse ter prosperidade. Tem muito crente, tem muita gente que está assim, tem algo que atrofia ou está atrofiado e impedindo a sua vida de prosperar, de progredir. Tem muita gente que está com rancor, com mágoa no coração e ressentimento em relação a outra pessoa. Seu coração está atrofiado, sua alma está aprisionada nas mãos de Satanás, incapacitado para prosseguir e vencer, porque Deus não pode abençoar alguém que esteja assim. A palavra de Deus nos dá conta de que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. E o pecado é tudo aquilo que fazemos. Quem se lembra? Cadê Tia Vivi? Que nós pensamos, falamos, sentimos e fazemos que Deus não gosta. É tudo aquilo que desonra a Deus.
É tudo aquilo que nos incapacita de vivermos santidade. É tudo aquilo do mundo perdido, contaminado, corrompido, que entrando em nossa vida impede que Deus queira entrar na nossa vida, na nossa sinagoga, onde nós estamos, e fazer o milagre. O que você tem que te leva a se esconder, mas que se você não expor, nunca poderá receber a cura? Há alguma coisa em você? Talvez você tenha que pegar e se expor, chegando para aquela pessoa de quem você tem ressentimento, você tem mágoa, pela razão qualquer que seja, e abandonando a mágoa, o ressentimento, o rancor, o ódio, ir até aquela pessoa, sem que ela tenha te pedido perdão, tão somente para dizer: eu estou aqui só para dizer para você, eu te perdoo, e eu não tenho mais nenhum ressentimento e mágoa contra você. Talvez você tenha que chegar para aquela pessoa que você magoou, que ofendeu, machucou e feriu, e dizer: eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu pequei contra Deus e pequei contra você, e Satanás tem tido legalidade, direito para roubar na minha vida e me impedir para que a minha vida possa prosperar. Eu estou como homem da mão mirrada, eu ando escondido, porque eu não estou habilitado para ser abençoado por Deus, porque eu pequei. Talvez você tenha que chegar para o seu pastor e para a sua igreja para dizer: eu preciso tirar algo da mão de Satanás, que a minha vida está paralisada por causa disso. Eu abandonei a igreja, eu fiz um pacto com Deus e uma aliança com essa igreja, e eu abandonei a igreja, eu desonrei o Senhor, meu Deus, eu desonrei o testemunho como membro da igreja. Eu estou aqui para pedir perdão, ainda que tenha que ser publicamente, diante de toda a congregação, porque enquanto você guardar, esconder a sua transgressão, o seu pecado, você nunca prosperará. Há alguma coisa que você tem escondido e que leva você a estar como aquele homem da mão atrofiada, vivendo às escondidas, vivendo aprisionado dentro de si mesmo, incapacitado para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo que você precisa fazer é como aquele homem. Você precisa atender ao chamado de Jesus: venha e se exponha. Por quê? Porque Jesus foi quem disse: aquele que me negar, aquele que não me confessar perante os homens, também eu não o confessarei perante meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar perante os homens, também eu o confessarei perante meu Pai que está nos céus. Lembra? Jesus foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for pela intercessão de Jesus, nenhum de nós verá a Deus. Como é que nós terminamos a nossa oração? Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não temos mérito. Nenhum de nós tem mérito para mover o coração de Deus em nosso favor. Somente se nós o formos através de Jesus. Mas para ir através de Jesus é preciso provocar a vinda de Jesus. Jesus deve querer estar com a gente. Eu pergunto a você, da parte de Deus, vale a pena ficar guardando escondido aquilo que te incapacita de estar na presença de Deus e ser abençoado? Aquilo que te incapacita de ter Deus com você?
aquilo que te incapacita de ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aquele homem tinha duas escolhas a fazer: manter-se escondido e não receber o milagre, se expor para ser tocado por Jesus e ser curado e ter a sua vida transformada. Que escolha você vai fazer hoje? Eu convido você a escolher Jesus e aceitar o convite dele. Sai do seu lugar, se exponha, mostre que você reconhece o seu problema e crê que o Senhor, só Ele, pode te dar a solução, pode te dar a salvação, pode te dar a vida eterna. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.